Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa super aula de Física Geral Experimental 2. Eu sou o professor de vocês, doutor Anderson Barreira Salles. Olha a nossa tabela de equações, que maravilha, que maravilhoso. Olha, estamos enchendo a folha. Eu não sei o que vai acontecer, o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que comprimir aí umas equações, diminuir, porque para caber tudo. Tá maravilhoso isso daqui, né? Cheio de equação. Eu recebi um meme, quer dizer, eu postei no meu um meme que era assim, o professor, o aluno de física quando vê um livro de biologia. E aí era a Bela e o Gaston, né? O Gaston olhando e falando assim, como é que você consegue ler isso? Não tem equação? Aqui, ó, cheio de equação. É coisa de física, maravilhoso. Vamos lá. Estamos no capítulo 21 do Halliday. Já vimos, nós estamos no capítulo por aula, não sei se perceberam. 18, 19, 20, 21. Esse capítulo é sobre temperatura. Acabou ondas, acabou. Agora vamos para a temperatura. E o mouse e o computador não quer ajudar aqui, né? Vamos lá. Eita! Foi? É. Isso. Temperatura e equilíbrio térmico. Gente, equilíbrio térmico é a lei zero da termodinâmica, tá? O que significa a lei zero da termodinâmica? Se você colocar dois corpos em contato um com o outro, eles vão atingir um equilíbrio térmico onde a temperatura dos dois vai ser igual no final, tá? Professor, e o que é temperatura? Eu adoro a frase que diz que termômetro é tipo o radar das moléculas. Ele indica a velocidade de agitação das moléculas. Quanto maior a velocidade de agitação das moléculas, maior a temperatura. Olha que lindo. Tá? Então, mais pra frente a gente vai falar isso, né? Mas teve um maluco, o tal de Kelvin, que falou assim, ele pegou mais ou menos a temperatura e a energia e a velocidade das moléculas, tá? Temperatura e a velocidade. Aí o que ele viu? Ele viu que aquilo era meio reto e ele, meteu uma reta e aonde chegou a velocidade igual a zero, ele chamou essa temperatura de 0 Kelvin, temperatura absoluta. Tá, então, cada sistema A e B está em equilíbrio térmico, o terceiro... se tiver um terceiro com a mesma temperatura, ele vai ter equilíbrio térmico, vai ter a mesma temperatura, né? Então, o que diz a lei zero da termodinâmica? Existe uma grandeza escalar chamada temperatura, que é uma propriedade de todos os sistemas termodinâmicos em equilíbrio. Dois sistemas estão em equilíbrio se e somente se as temperaturas forem iguais. Então é uma condição. Pô, professor, isso é muito bobo, mas né? Lei zero, pô. Nós estamos começando do básico. Não se preocupa não, vai complicar mais pra frente. Aí, ó, o Kelvin. Eita, nós. Então o Kelvin, ele definiu a temperatura 0 Kelvin, zero absoluto, não é graus, por favor, não é graus, tá? E aí, a 0 Kelvin é quando a velocidade das moléculas é igual a zero. Pergunta, já atingimos a velocidade... então, a temperatura em graus Kelvin é menos 273,16 graus Celsius. Pergunta, já atingimos essa temperatura, professor? Não, nem no espaço, tá? Porque qualquer vibraçãozinha, talvez existe uma condição teórica de que no vácuo, onde não há elemento nenhum, você talvez atinja o 0 Kelvin, tá? Como mesmo no espaço existem moléculas, existem partículas, né? Mesmo que em uma densidade muito menor, então você tem uma vibraçãozinha, tá? E aí você não tem o zero absoluto. A gente tenta chegar no máximo, mais próximo, mas não consegue. Bem, e professor, o que é o ponto tríplice da água? Então, ó, em 1954 foi estabelecido
pelo sistema de padrões, sistema internacional, né? Que a temperatura tríplice da água, a pressão de uma atmosfera é 273,16 Kelvin, ou equivalente a 0 graus Celsius. Tá? O que é o ponto tríplice? É o ponto onde eu tenho 0 graus Celsius. Eu tenho água no estado, eu posso encontrar água no estado líquido, gasoso e sólido. Por isso que é tríplice. Eu posso ter os 3 estados, tá? Líquido, sólido e gasoso numa mesma temperatura e uma mesma pressão. No caso da água é 0 graus Celsius, foi estabelecido como 273,16 Kelvin. Mesma coisa, tá? Unidade de base da temperatura, tá? Muitas contas que nós vamos fazer agora, a temperatura tem que estar em Kelvin, ok? Tá? Nome dado portanto, definido, comum, temperatura, constante da água, beleza. Podia ter escolhido 100 Kelvin, que é quando a água entra em ebulição, mas não escolheu, porque os caras querem. Então, ó, eu tenho a minha escala. Então, eu tenho a escala Kelvin, que é a escala que eu vou usar. Olha que belezinha. Tá? Eu tenho a escala Celsius, que eu uso para medir temperatura corporal. Ó, temperatura do corpo 37,0. A escala Celsius é admitida como escala padrão, por quê? Porque a escala Kelvin usa a mesma graduação da escala Celsius, tá? É só para você saber, em Celsius, é só você subtrair o valor da temperatura em Kelvin por 273,15. Gente, na prática é só 273, tá? Esquece esse 15 aqui. Então vai ser 273. Só eu subtrair e aí eu tenho a escala Celsius. Então, como o Kelvin usou a mesma escala Celsius, só fez o ajustezinho, então... E aqui o Celsius é centígrado, tem o grau. Por que, professor, é centígrado? Porque o Celsius considerou 0 como o ponto de congelamento da água, tá? E 100 graus o ponto de ebulição normal da água. Beleza? Professor, e o Fahrenheit? Fahrenheit é usado principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, que os caras gostam de ser diferentes, tá? E aí o Fahrenheit também é graus, tá? Porque a escala de Fahrenheit, o padrão de Fahrenheit é em graus. Sendo que para 100 graus Fahrenheit, ele pegou a temperatura do corpo humano, 37 graus, tá? 37 alguma coisa graus Celsius. Então, a temperatura do corpo humano é considerado como 100 graus Fahrenheit, tá? E o 0 graus Fahrenheit o Fahrenheit, ele definiu como 100 a temperatura do corpo humano, 100 Fahrenheit, e o 0 graus Celsius ele pegou como a temperatura da amônia, de congelamento da amônia, que em graus Celsius é menos 32 graus. Então, por que os americanos gostam de usar a escala Fahrenheit? Ó, Celsius e Fahrenheit são 2 alemães, tá? Alemão. Não, a Celsius é francês, desculpa. Celsius é francês e Fahrenheit é alemão. O Fahrenheit é interessante porque lá eles têm temperaturas abaixo de 0, tá? E eu coloco a temperatura ambiente e na escala Fahrenheit eu preciso ter menos 32 graus Celsius para chegar no negativo. Como essa menos 32 é difícil de alcançar, então a maioria das temperaturas ambiente nos Estados Unidos elas são positivas. Não existe temperatura negativa. E aí eles não se confundem e tal. É uma frescura, né? E também por causa da parte da medicina, né? Porque você pegou o termômetro, deu mais de 100 graus Fahrenheit, meu amigo, vai para o hospital que você está com febre. Entendeu? Então o termômetro fica bonitinho, né? 100. É isso. Acredite se quiser. Tá? Existe uma tabela, eu não gosto dessa fórmula aqui, tá? Eu gosto dessa, tal, essa a gente já falou, mas vocês vão ver, eu prefiro uma outra, tá?
que é TC sobre 5. Desculpa. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu acho mais legal. Morreu a parte de aço. Aí nós vamos para dilatação térmica. Eu usei, mas não conta não fala nada não. Usei para fazer alguns exercícios de exemplo e tal, mas depois eu falo. Então é o seguinte, gente, dilatação térmica. Cada substância ela tem um coeficiente de dilatação térmica. Então, normalmente a escala é graus Celsius elevado a menos 1, tá? Essa é a característica, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, você pega o aço e o latão. O latão, o coeficiente de dilatação térmico dele é maior. Então o que acontece? Quando eu esquento essa liga está fundida, tá soldada uma na outra. Se eu esquento, como o latão ele dilata mais, ele vai fazer um arco, ó. Como o aço dilata menos, ele vai ficar para baixo e o latão vai tentar. Por que você está explicando isso, maluco? Porque essa condição é usada em sensores térmicos. Tá? Eu ponho essa liga. Se ele se esquentar, atingir uma determinada temperatura, o latão esquenta e eles encostam no contato. E aí liga o sistema de sprinklers, por exemplo. Então é muito usado isso na prática, tá? Onde que é usado? Cafeteira térmica, a cafeteira elétrica, ela tem uma liga soldada de latão e aço, e aí ela está encostada, né? Só que aí o contato é aqui atrás, né? Quando ele esquenta demais, ele abre o contato, aí ele desliga a cafeteira, para ela não atingir temperaturas muito altas. Quando esfria, encosta de novo, e aí liga de novo a cafeteira. Ferro de passar roupa, mesma coisa. Ele tem um sensor que é latão, normalmente é latão em aço, tá? Ele está encostadinho, quando está frio ele está encostado. Quando esquenta, atinge uma determinada temperatura. No caso do ferro de passar roupa, essa liga, você tem sabe o negócio que você escolhe a temperatura? É como se fosse uma rosca, né? Que ele vai dizer qual é a temperatura que você quer. Se você quer muito quente, então você empurra mais o latão, essa liga, para que ele fique juntinho, coladinho, tá? Quando atinge a temperatura maior, ele vai deslocar mais. E aí ele desliga na temperatura maior. Se o meu parafuso está mais para cá, vamos dizer, mais para cá a temperatura é menor, mais para lá a temperatura é maior. Tá? É muito usado isso. Outra coisa, olha, que eu adoro esse desenho, eu adoro essa figura. O que é isso, gente? Se eu tenho um trilho de trem, ele é instalado tudo juntinho, o que acontece quando esquenta? Quando esquenta, dilata. Opa, se dilatou, não tem para onde ir, ele vai começar a fazer esses arcos aqui. Então esse trilho de trem foi mal feito, pode até descarrilhar o trem, tá? Então, para que isso não aconteça, os trilhos eles têm que ter um vão. Eles têm que ter um vãozinho para quando dilatar, quando tiver uma maior temperatura, tá? Quando a temperatura atinge máxima, esse vão zere, tá? Tudo bem? E aí os lingotes são colocados de tempos em tempos, de tamanhos em tamanhos. Quer ver outro lugar interessante que é usar a dilatação térmica? Vocês já viram linha de transmissão? A linha de transmissão ela tem que ser calculada para a temperatura mínima. Quando a temperatura atingir a mínima ambiente, tá? Os fios eles ficam esticadão, tá? Conforme vai esquentando, e aí é uma coisa que eu gostaria que vocês verificassem, é isso. Conforme está mais quente, sabe aquela barriga entre um poste e outro? Ele vai ser maior. Por quê? Vai dilatar, então ela vai formar uma barriga. Ó, que nem aqui, ó, esquentou, forma uma barriga. Mas o fio não tem problema. Qual é o problema? Quando esfria, porque aí ele vai ficar retinho e vai tensionar. Se tensionar muito, o que acontece? O fio arrebenta. Então ele tem que ser calculado dessa forma. Qual é a fórmula? A fórmula que eu mais uso, que eu mais gosto é essa daqui, ó. O quanto
a variação do comprimento, tá? Ela vai ser igual a alfa vezes o comprimento original com a temperatura inicial, tá? E vezes ΔT. Então, se o ΔT for positivo, a variação vai ser positiva. Então, ele vai expandir. Se eu esfrio, o ΔT vai ser negativo, tá? Se a ΔT for negativo, o que acontece com o comprimento? Ele vai diminuir, ele vai ser negativo. Então, ele vai compactar, tá? Isso é o coeficiente de dilatação linear, tá? Em relação a uma linha, a um eixo só, tá? Se eu pegar, deixa eu ver se tem aqui. Tá. Eu vou falar aqui já. Se for em área, olha que interessante. Se for em área, então aí já não é mais L, é A, né? E aí não vai ser alfa, vai ser 2 alfa. Vai ser 2 vezes alfa, vezes a área, vezes a variação da temperatura. Tá? Detalhe, se eu tenho uma chapa de aço com um furo, tá? Quando eu esquento, a chapa dilata em todos os sentidos, inclusive o furo. O furo vai dilatar também, tá? A mesma coisa para dilatação volumétrica, tá? Se eu tenho um volume, uma variação de volume, aí vai ser 3 alfa vezes o volume inicial, tá? Presta atenção nisso. Então, você tem os coeficientes de dilatação linear médios, tá? Normalmente, aqui, ó, tá vendo? Aqui, eles têm uma variação. O coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação ele não é linear. A gente lineariza ele. Então, a gente pega faixas e considera que aquela curva é uma reta, tá? Mas, na verdade, por favor, gente, na verdade, ele não é linear. Eu estou linearizando. Para isso, nós temos tabelas, existem livros que você vai pegar para cada substância a temperatura, quanto que vai ser o alfa, tá? Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, uma prática, tá? Ó, dá para ver aqui, ó, o ferro ou aço, ele tem 9 vezes 10 a menos 6 por graus Celsius, tá? O alfa. E o Pirex, o vidro, ele é 3,2. Então, a mãe de vocês, ou a esposa, ou, sei lá, amante, né? Ela chega com aquela lata de azeitona que tirou da geladeira e fala: amorzinho, eu não consigo abrir. Por que não consegue abrir? Porque você fechou quando estava a temperatura ambiente e esfriou. Só que como o aço é maior que o do vidro, então o que acontece? Ele vai contrair mais do que o vidro. Então ele vai estar preso. Ele vai prender. Tá? Ele vai prender a tampa no vidro. O que o meu aluno vai fazer? Ele vai esquentar a tampa, fala assim: amorzinho, dá um paninho quente aí, com água quente. Ele vai esquentar a tampa vai dilatar, e aí o encaixe da tampa vai dilatar e eu consigo abrir fácil. Beleza? Se eu tenho, por exemplo, uma porca e um parafuso, se eu conseguir esquentar a porca e esfriar o parafuso, o que acontece? A porca ela expande o furo e o parafuso contrai. Então eu consigo soltar com mais facilidade do que antes. Se eu esquentar o parafuso e esfriar a porca. Ok? Vamos seguir em frente. Exercício. Opa, professor, vamos lá, vamos fazer exercício. Uma régua métrica, então 1 metro, né, de aço, está para ter sua marcação gravada e deseja-se que, nos intervalos de milímetro, apresente uma exatidão de 5 vezes 10 a menos 5 milímetros a uma determinada temperatura. Qual é a variação máxima da temperatura para que possa ocorrer durante a gravação? Bem, eu tenho o aço, tá? A minha régua é 1 metro. Putz, e agora? Como é que eu vou escrever aqui, né? Então, ó,
Meu ΔL vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? 5 vezes 10 elevado a menos 5 é o meu ΔL. Então ele vai ser igual a L, que é 1, vezes o alfa, que é 5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes ΔT. Beleza? Então meu ΔT, ó, ΔT, ele vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 10 elevado a menos 5 dividido por... Ô, professor, aqui é 11, né? É 11 vezes 10 a menos 6, né? Aqui. Desculpa, tá? Dividido por 11 vezes 10 elevado a menos 6, que é o alfa do aço. Ok? Vezes 1 metro, porque é uma régua, ele diz que é uma régua métrica, então ela tem 1 metro. Fazendo isso, vamos lá, vamos pôr na calculadora, vai. 5 é XP a menos 5 dividido por 11 XP a menos 6. Dá 4,5454. É 4,5 graus. Olha que legal. Graus 100. Nossa, ficou pra cima. Ficou subindo. Fácil, professor. Super fácil. Super easy. Vamos lá, gente. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A variação da área é 2 vezes alfa, a área inicial vezes a variação da temperatura, e a variação do volume é 3 vezes alfa vezes o volume vezes a variação da temperatura. Tranquilo. Mais fórmula para a gente decorar. O que é o gás ideal? Tá? A gente vai trabalhar agora com gás ideal. Ele é uma abstração, né? E eu considero que alguns gases, a gente vai considerar que alguns gases têm um comportamento parecido ao gás ideal, tá? Ele tem massa específica suficientemente baixa e as propriedades termodinâmicas estão relacionadas em si, através de uma particularidade simples. Ele é um gás que tem uma condição, né, onde essa equação funciona. Olha, gente, PV igual a NKT. Gases reais, é que é o seguinte, o gás ideal ele tem algumas condições, tá? Ele tem compressibilidade, ele não tem compressibilidade, ele tem várias condições, tá? E a gente aproxima os gases para ele. E na maioria das vezes dá certo, tá? Então, ó, eu preciso dessa equação, que vocês saibam, ó, pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes o K, que é uma constante, vezes a temperatura. Ou arredondamento. Sim. Ó, essa temperatura, people, atenção, essa temperatura é em Kelvin, sempre, tá? Tem que converter para Kelvin para fazer essa fórmula, tá? O K é chamado de constante de Boltzmann e N é o número de moléculas. Isso eu já falei. Tá? Eu uso essa equação? Sim, mas aí eu faço uma conversão, tá, para número de mols. Tá? Em vez de eu contar cada molécula, eu uso o número de mols. E aí eu uso essa equação aqui, ó. PV igual a nRT. Lá da física
lá, física ou da química lá do ensino médio. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o nossa constante dos gases vezes a temperatura. A constante dos gases vale 8,31 joule por mol por Kelvin. Equação. PV igual a nRT. Depois vocês vão ver que tem uma condição joinha para isso, tá? Que é o PVT por Votó. Não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte: pressão e volume sobre temperatura inicial vai ser sempre constante. Por quê? PV sobre T é igual, ó, volta aqui, ó. PV, se eu pegar o T que está multiplicando, dividindo, tá? PV sobre T é NR. N é o número de mols e R é uma constante. Então, se eu pegar o mesmo gás, então PV sobre T ele é igual a uma constante, tá? Ele é um valor sem padrão. Então, se eu fizer qualquer coisa com o meu gás, tá? E eu não perder esse gás, não tiver perda de nenhuma molécula, então a pressão e o volume e a temperatura inicial eles vão ser uma constante. Eles vão ser iguais a pressão vezes volume sobre temperatura final. Pô, isso é muito legal, gente. Muito interessante. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui? Um cilindro isolado com um êmbolo montado contém oxigênio a temperatura de 20 graus. Professor, 20 graus, quanto que dá em Kelvin? 20 graus Celsius. Então a temperatura inicial vai ser igual. Quanto que é a temperatura? Que é êmbolo? Imagina uma seringa, tá? Êmbolo é como se fosse uma seringa, tá? Eu tenho um cilindro e eu tenho uma... Putz, como é que eu vou chamar? Um pistão. Pô, pistão é legal, né? É a seringa, tá? O miolo da seringa, então eu posso ir apertando e aí eu mudo o volume e tal. Então vamos lá. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Quanto que é em Kelvin? É 20 mais 273, que dá 293 Kelvin. Então a minha temperatura, ó, é mais, tá? O zero é 273. Então 20 graus é se eu somar mais. 293, tá? Há uma pressão de 15 atms. Tudo bem. A pressão, então, PI é igual a 15 atm. E o volume é 22 litros. Volume igual 22 litros. VI, né? Opa, que é o VI, tá? Tem um izinho aqui. 22 litros. O êmbolo é baixado, então eu desço, eu pressiono o meu gás, né? Diminuindo o volume, então meu VF, ó, VF vai ser igual a 16 litros. Tá? E a temperatura é aumentada para 25 graus. Opa, a temperatura final vai ser igual a 273 mais 25. Pô, coloquei o contrário do outro lado, né? Quanto que é 273 mais 25? 308. 298. 298 Kelvin. Aê, garoto! 298 Kelvin. Suponha que o oxigênio se comporte como um gás ideal. Qual seria a pressão final? Ah, professor, fácil. Pô, sacanagem. Então eu faço o quê? 15 vezes 22 dividido por 293. Eu vou achar essa fração aqui, ó. Então vamos lá. Cadê minha calculadora? Ué, sumiu a calculadora? Eu fechei? Vamos lá. Ó. Então, pressão 15 vezes 22 dividido por 293. Então dá 1,126. Ó. Então, a pressão vezes o volume. Ó, a pressão que eu quero saber, pressão final
vezes 16, tudo isso dividido por 298 vai ser igual à conta que eu fiz, que é 1,126. Eita, coloca certinho, vai tio. 1,126. Então, minha pressão final vai ser igual a 126. Ó, essa fração vai passar dividindo. Então, o que está dividindo vai passar multiplicando, e o que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ser 126 vezes 298 dividido por 16. 20,97 21 ATM. Facinho? Deu para entender? Eu sempre vou ter que ter as condições, tá? E aí o que vai cair no Saga, já adiantando, a gente, né? É que às vezes o que acontece? Eu mantenho um das variáveis constantes. Repete a conta, por favor. Ó, você pega 1,126. Ó, o que está dividindo vai passar multiplicando. Então você pega 1,126 vezes 298 dividido por 16. Ou, vai, vamos lá, para ficar mais fácil para vocês, vai. Quanto que é 16 dividido por 298? Ó, 0,0, eu tenho 4 números aqui, então eu vou pôr 4 números. Então, ó, PF vezes 0,0, 4 números, Anderson. 5369. Aí tá. 5369. Olha, eu dividi, tá? O 16 vai ser igual a 1,126. Aí, arredondei para 2 números. Porque aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Tá? Aí o que eu faço? Esse número está multiplicando, vai passar dividindo. Então vamos lá. 1,126 dividido por 0,05369. Aí, ó, dá 20,97. Como eu quero duas casas, 21. Isso, 20,97. Olha que belezinha. Tranquilo? Professor, então se eu tenho aqui essa equação, eu tenho 6 variáveis, eu tenho que dar 5 para vocês acharem a sexta. Ou então eu mantenho, por exemplo, a temperatura, o volume ou a pressão constante. Aí o que eu manter constante, ele cai fora da equação. E aí eu dou 3 e aí você tem que achar o quarto. Tá? Sendo que, cuidado, a temperatura tem que ser em Kelvin. Tá? Se a temperatura não estiver em Kelvin, a conta não vai dar certo. Beleza, gente? Dá um joinha aí. Professor, aquele e-mail do pêndulo. Calma, vou corrigir ainda. Nem sei. Vou corrigir. Eu tenho até dia 28. Pessoal, então, a aula de hoje que eu tinha para explicar era isso, tá?